Meus irmãos queridos, amigos, e além da felicidade de estar aqui nesse momento histórico, nesta igreja, eu quero saudar a Juliana e o Renato lá da igreja de Nova York. Eles sempre lá me recebem com tanto carinho, hospitaleiros, e feliz eu estou por vê-los aqui, além de todos, pastores, convidados, irmãos. Não foi fácil para mim chegar nesse momento aqui, pela lei, que há 4 dias atrás estava proibida de viajar comigo, e eu não gosto de viajar sozinho. Eu tenho um local que eu falo com Deus na nossa chácara lá na igreja. Falei com ele e ele me falou: ela vai. O médico disse que ela precisava fazer cateterismo, tinha água no pulmão, mas não sei o que, não sei o que. Em 3 dias ela não tem mais nada. E o médico disse: pode esquecer o cateterismo, pode viajar e comer bacalhau lá. Ele pensava que nós fôssemos para Portugal. E pode até tomar um pouquinho de vinho. Disse o quanto que ela pode tomar. Então é bom para a saúde e para o coração dela. Está operado. E aí o problema meu seria a palavra para esta. Como nós inauguramos o nosso novo salão há 2 meses atrás, e a nossa cobertura espiritual, o pastor Jorge Mitian, lá de Buenos Aires, pregou uma palavra de evangelismo na nossa inauguração. E eu não me sentia bem de pregar como ele pregou. E ficou difícil. Aí, finalmente, ao sair de Bauru, Deus falou: prega simples, uma palavra de vitória. Aí, os irmãos que subiram aqui, pastor, só falaram em vitória. Então, eu acho que Deus está certo. Ele sempre não erra. Eu tenho aqui uma palavra de vitória. E antes de ler a palavra, quando nós fomos reformar, como vocês, o nosso novo salão na cidade de Bauru, encaminhamos para uma comissão que nos disse que nós íamos gastar R$700 mil. E logo depois passaram que seria mais de R$1 milhão, que nós íamos ficar devendo pelo menos R$400 mil. Levamos 8 meses para a reforma, e cada vez que eu subia no culto e falava da reforma, Deus profetizava através de mim, dizia: nós não vamos ficar devendo nenhum tostão para ninguém, nós não vamos ficar devendo. E aí, a igreja já tinha gasto 600 mil, aliás, 1 milhão e pouco, e a igreja tinha só 600 mil. Nós não vamos ficar devendo para ninguém. E aí, eu tinha contado à igreja para fazer a nossa casa na chácara da igreja, a minha casa da Neide. Eu usei um dinheiro dela, que era do seguro dela, R$80 mil. Gastamos todos os R$80 mil. Aí chegou um dia que eu fui sacar dinheiro da minha conta, não tinha nem os 80, porque eu tinha gasto, e nem o meu salário da Câmara Municipal de Bauru, porque eu sou aposentado. Eu era o consultor jurídico da Câmara, e também não tinha dinheiro nenhum. Aí eu fui ao banco, falei com o meu gerente: eu não tenho dinheiro nenhum na minha conta, eu sei que eu gastei 80, mas sempre tem um pouco aí. Ele: deixa eu ver aqui. Ele olhou para mim e disse: o senhor tem exatamente R$80 mil. Eu tenho R$80 mil. O senhor tem. Como eu não acreditei, eu falei: então o senhor me dá R$10 mil. Ele pegou: quanto ficou? R$70 mil. Eu contei para a igreja, e o líder da comissão de reforma não acreditou que
E depois de eu gastar os 80, eu ainda continuava com 80 mil reais. O que aconteceu? Terminou a reforma para a inauguração. E os dois irmãos e da comissão tiveram uma intenção de pagar a dívida de 400 mil reais. Mas não decidiram, porque se eles dessem 400 mil reais, eles pensavam, a igreja vai prestar. Eles deram porque eles têm, isso é fácil para eles. Então eles ficaram com problema. Nisso, telefona uma funcionária do Banco do Brasil, de Lençóis Paulista. Esses dois irmãos tinham uma firma, uma empresa, há 12 anos já fechada. E disse, por favor, quando é que vocês vêm tirar os 429 mil que tem aqui de saldo na conta? Não pode ter, nós fechamos a conta e não ficou nada na conta. Tem aqui faz 12 anos e é preciso retirar. Aí eles acreditaram em mim. Precisou o Banco Central ir a Lençóis para poder fazer a entrega dos 429. E Deus cumpriu a sua palavra. Não ficamos devendo nada. Deus é Deus. E aqui, se vocês têm algumas parcelas que sempre ficam, eu vou profetizar. Se vocês vão pagar tudo, porque Deus não gosta de dívida. Isso aqui está muito bonito. Louvado seja Jesus. E em Bauru, há 2 meses, inauguramos o salão e já batizamos 15 pessoas da região. E aqui vai ser a mesma coisa. Vai ter até o 3º culto aqui. Se não couber. Mas ainda cabe muita gente. Eu gostaria de estar sentado lá deve ver. É melhor, vocês me veem aí. Leitura da palavra. Tem um ventilador que eu gosto dele, mas que a Bíblia não gosta, porque ela fica virando a página. Aí, obrigado. Então, vou ler em Filipenses, capítulo 3. Versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem prestou atenção aqui, repete comigo. Tudo posso naquele que me fortalece. Em razão de Paulo estar unido a Cristo, o poder de Deus estava nele, para ele enfrentar todo problema e suprir qualquer de suas necessidades. Interessante que o poder de Deus está em cada um de nós. Ele faz infinitamente mais de tudo que nós pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que está em nós. Tudo quanto agrada. Vou virar um pouquinho mais, identificando. Tudo quanto agrada a Deus, eu posso. É o que Paulo está dizendo. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí você, como Paulo, nesta manhã de festa, presta atenção para você participar dessa palavra de Deus comigo. Bate-se no irmão, fala, viu, irmão? Participa da palavra, viu, irmão?
Paulo podia tudo em Cristo Jesus. A união de Paulo com o Cristo vivo, ressurreto, e era o segredo do contentamento daquele apóstolo. E acabava de dizer no versículo 12 do 13: tanto sem estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Eu imagino que Paulo está falando, se lembrando de quando ele ainda não tinha se convertido, porque quando ele se converteu, ele foi deserdado da sua família. Convertido a Cristo, Paulo agora é o que o pastor disse aqui, os outros pastores, é um vencedor. Convertido a Cristo, Paulo agora é um vencedor. Com todos aqueles hoje que também estão em Cristo Jesus. E aí eu faço a pergunta: você está em Cristo Jesus? Quem está, levanta a mão direita. E aí junta ela com a mão esquerda e bata a palma. Então, se você está como Paulo estava em Cristo, você que levantou a mão direita é um vencedor. Mas Paulo diz muito mais do que isso. Ele diz no Romanos 8,37: em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Paulo está falando no singular, tudo eu posso. E agora ele fala no plural, somos, incluiu todos nós, somos mais que vencedores. Deixou de falar no singular para falar no plural. Somos, e Paulo nos inclui nessa vitória em Cristo, como ele dizia: não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Será que nós podemos pensar bem nessa unidade nossa com o nosso Jesus? Como Paulo: já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Aí você fala: irmão, Cristo vive em mim. Participa da palavra, viu, irmão? Cristo é quem vive em mim agora. A nossa unidade está estabelecida pelas misericórdias de Deus, que nos deu pelas suas misericórdias essa vida que não é só vida, é vida abundante, plena, que transformou tudo e mudou tudo. E agora nós podemos dizer para o irmão vizinho: quem vive em mim não sou eu mais, é Cristo Jesus. Mas alguém falou: isso é impossível. Tudo é possível ao que crê nesse Jesus. Se você crê, você pode dizer como Paulo: já não sou eu mais quem vive, é Cristo Jesus quem vive em mim. Isso é vitória. Nós, Paulo nos inclui nessa vitória em Cristo, como ele mesmo dizia, e somos mais que vencedores. Então nós não somos simplesmente vencedores, nós somos mais que vencedores. E esse mais é mais. Que tamanho é esse mais? Não tem tamanho. Nós somos mais do que vencedores. Aí você pode fazer um gesto
e passar aí o gesto pelo seu. Nós somos mais do que vencedores. E aí voltamos. Tudo posso, Paulo diz, naquele que me fortalece. Sim, eu posso tudo. Será que você pode repetir isso? Sim, eu posso tudo em Cristo Jesus que nos amou. Eu percebo que agora você está meio desconfiado da tua fé, mas no final você vai crer como muitos já estão crendo. Bate assim e fala: você pode, você está em Cristo, você está em Cristo, você participa da palavra, você pode, você crê. E aí, então, irmãos, essa mensagem que Deus me sugeriu para trazer a vocês precisa levar cada um de vocês que estão me ouvindo ao entendimento de que você tudo pode mesmo em Cristo Jesus, que todos nós aqui presentes nesse dia de festa, discípulos de Jesus, seguidores de Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Agora, qual é o tamanho do teu mais? Mais. Foi até aqui. Mas tudo que pode alcançar esse mais está na sua vitória. Eu vim aqui quando estava isso aqui feio, como lá em Bauru, que feiura, e eu teve. Nós sabemos que isso aqui não é o templo do Senhor. A Bíblia não fala mais, diz que ele não mora em templo feito por mãos de homens, porque agora ele achou um lugar melhor. Ele mora nessa casa. Quando você chegou primeiro aqui, chegou, Jesus já veio junto. Você não veio encontrar com ele aqui, você o trouxe aqui. Você é parte da igreja do Senhor Jesus. E onde está a sua igreja? Ele está no nosso coração, no seu. Ou não sabeis, Paulo fala, que sois templo do Espírito Santo. Pergunta: sabe você sabe? Não é isso. Aqui é uma casa linda, preparada para a reunião de parte do povo de Deus nessa cidade de Guarulhos. E que linda casa. Por isso, quando perguntam para mim: e você, Abílio, 86 anos, como que você está? Eu melhor, não preciso estar, se é melhor vir a festa. E agora eu estou no melhor aqui, virou festa. É festa. Para o povo de Deus é festa. O povo de Deus não reclama. O povo de Deus não murmura. Por exemplo, eu não gostei do ventilador em cima de mim. Eu não vou ficar reclamando dele. Coitado, não foi ele que veio aqui. Puseram ele aqui em cima de mim. Murmuração é linguagem para o demônio. Quem reclama está louvando ao demônio. Viu, irmão? Nós não reclamamos mais de nada, porque a linguagem do reino de Deus é o louvor, é a adoração, é a glorificação desse nome. Aleluia. Então, irmãos, esses textos dois que eu li, a gente já comentou um pouco juntos, e eles nos mostram que nós somos super vencedores. Por quê? Porque somos feitura de Deus. Efésios 2:10. Depois eu leio você. Efésios 2:10 diz que nós somos criação de Deus, feitura de Deus. Eu pergunto: você acredita que você é feitura de Deus? Você é um pouco feio.
Você, mulher, que precisa passar um pó de arroz, um ruge, para melhorar um pouco. Você acredita que você foi feito por Deus? Antes da fundação do mundo, Ele já te projetou, fez a tua forma, jogou fora, porque não existe outra pessoa igualzinha a você. Minha mãe era gêmea da minha tia. E as duas são semelhantes, que eu me corri no colo da minha mãe. Quando eu vi, eu estava no colo da minha tia. Aí eu falei, eu vou ter que fazer uma coisa. Comecei a prestar atenção nas duas. Aí vi que Deus, quando fez o projeto da minha mãe, igualzinho da minha tia, Ele deu um toquinho no nariz da minha mãe, entortou um pouquinho mais do que da minha tia. Aí quando eu vinha correndo assim, eu olhava no nariz das duas, é essa. Você vê quanto você é importante para Deus. Você é o único. Não existe outra criatura de Deus igual a você. Você é, fala para o irmão, viu? Olha para mim. Se quiser ver uma pessoa vencedora, mais do que vencedora, o que Cristo está fazendo, olha para mim. Eu sou o único. Um dia eu estava falando isso e alguém disse, filho, um amigo meu na câmara, você acha que Deus fez isso, meu? Eu acho. E você também te projetou antes de fazer esse mundo, te teceu no ventre da sua mãe, te trouxe a luz, e você nunca encontra uma pessoa igual a você. É mesmo. Só Ele poderia fazer tanta gente no mundo, nenhuma igual a outra. Louvado seja Deus. Eu acreditei nisso, e eu era crente naquele tempo. Eu já tinha 40 anos de igreja, uma denominação querida. Fui eleito presbítero dessa igreja e me desligaram dessa denominação. Quando me desligaram, eu pensei, agora parece que o céu tinha caído em cima de mim, mas não tinha. Eu tinha até esquecido meu carro lá no templo. Voltei a pé para buscá-lo e pensava assim, puxa, como vai tudo mal? Não vai. Tudo que Deus faz é para o nosso bem. Romano, tudo que Deus faz é para o teu bem. Lutas, provações, dificuldades, doenças, enfermidades, tudo em grego significa tudo que Ele fez e está fazendo na sua vida é para o teu bem. Fala, viu irmão, Deus está cuidando de mim, fazendo tudo para o meu bem. Eu nem mereço, mas é pelas misericórdias de Deus. Tudo, incluiu esse salão, tudo é para o bem de muita gente que ainda não se converteu a Cristo nessa região. E esse templo, esse salão aqui vai ser para o bem dessa gente, se vocês não ficarem prisioneiros das quatro paredes, como diz o pastor Edmilson. Isso aqui é para ser base da saúde. Jovens, adolescentes, mulheres, maduras, não maduras, velhos, todos. Quando eu convoquei Bauru lá no novo salão para evangelizar, 50 pessoas se apresentaram para ir para os bairros. Tinha 20 jovens e adolescentes e 3 crianças, outras senhoras e outros senhores. E eu fiquei pensando, o que essas crianças vão fazer? Olha, são as que mais estão sendo apreciadas pelas pessoas onde nós estamos ensinando a palavra, nas 30 casas que se abriram e que estão estudando a palavra, e muitos já se decidiram a seguir os passos de Jesus. E eles ficam maravilhados com aquelas crianças dando testemunho
de vida de Cristo Jesus. Isso é vitória. E essa vitória daqui vai acontecer em toda essa região, no nome de Jesus. Você pensa que ele não está gostando desse salão aqui? Ele está amando esse salão, porque chegou nessa região e aqui vai acontecer milagres. Como presbítero lá da igreja presbiteriana, e nós fomos para casa, começamos a ter uma reunião de oração, prosseguindo a reunião de oração que tínhamos na nossa casa. E nessa reunião de oração, nós, através de um dos meus filhos, propusemos de ter em cima desse grupo de 15 pessoas, uma igreja nos altos da cidade. E ali na minha casa, que era grande, já fiz de propósito de sala grande, emendada com outra sala, nós fomos crescendo, alugamos uma outra casa na cidade, e ali fizemos um puxado, fomos para 70 pessoas, e depois aí fomos para o diretório acadêmico da odontologia, fomos para 120 pessoas, depois fomos para uma tenda, fomos para 400 e poucas pessoas, depois fomos para a chácara, fomos lá, e indo para a chácara, formaram-se 29 congregações na cidade. Nós estávamos com a igreja central na chácara e os nossos queridos líderes implantaram 29 congregações, que passamos de 1.000 e tantas pessoas, crescendo. Isso aconteceu aqui em Guarulhos. Pastor Oílio, louvei a Deus porque ele estava aqui nesse salão. Ele participou disso aqui. E ele tinha que participar. Chegou em casa com a dona Gênesis e disse: Amigo, eu não sei o que eu faço. Construí um salão e agora eu estou em dificuldade lá no salão. Pensei que eu fosse pastor lá, eu não vou ser. O que eu faço? Eu falei: entrega a chave. Entrega a chave? Ah, tá bom. Entrega a chave e faça o quê? Volta para a sua casa e forma um grupo. E um órgão elétrico que é meu, o que eu faço? Entrega também. Abri a sua casa. Ela está aqui. Eu participei de muitas reuniões lá. Cresceu. Foram para mais 2 casas. Eu me lembro da do Carlos e da Valdira. Aí ficou na Valdira. Depois não dava mais para ficar. Aí eu fui lá, você me lembrou hoje. Eu disse: se vocês não saírem aqui, Deus não pode fazer crescer, não tem mais lugar. Vocês alugaram um salão para 100 pessoas. Depois vocês foram para o hotel. Depois vocês foram para o salão da Vila Augusta. Viu o que Deus faz? Ele faz mudanças. E as mudanças que Ele faz na igreja é para abençoar a igreja. E as mudanças que Ele faz em você, na sua família, é para abençoar a sua família. Dessa maneira, foi como Deus foi nos colocando na sua igreja, a nós e Guarulhos, do mesmo jeitinho. Aí nós passamos a usar o bilão, dirigindo o louvor. Vocês passaram a usar o vidinho. Tudo parecido. Daqui a pouco o bilão foi ordenado, foi recebido como pastor. Daqui a pouco nós levamos o Edmilson para Bauru para ficar lá um tempo conosco. Ficou 2 anos e meio, 3. Voltou duplicado em bênção, porque veio com a Angélica, casou com a Angélica lá de Bauru. Tudo parecido conosco. Tudo parecido. E agora resultou isso. Fala amém. Amém. Você falou amém mesmo? Amém. Fala um amémzão, sabe? Sabe por quê que o amém foi inventado? Foi uma palavrinha, porque não para não atrapalhar o pregador. Então você fala amém, pronto. O anjo teu lá viu que você falou amém e não anota. Ele fica olhando para a tua boca. Se você confirma a palavra de Deus, ele anota.
E aí ele desce, porque ele está feliz com o teu amigo. Amém? Amém. Deus está nos abençoando. Amém. Não precisa o pregador ficar forçando amém, porque aí não vale. Tem que sair espontaneamente do coração, reconhecendo que Deus é a nossa bênção nessa festa aqui de novo. Então, irmãos, nós hoje estamos também num salão novo, recém-inaugurado pelo Jorge Michan, nossa cobertura apostólica, de 35 anos. E assim vem acontecendo com a comunidade cristã de Guarulhos, sujeita, amável, obediente, serviçal. Tem coisas para falar, mas eu sei que vocês sabem. Não vou falar. Ovídio, cuja memória nós reverenciamos aqui, e Gênesis, desligados da denominação, abrem em sua casa um grupo, e aí começam a ensinar que vivenciar a palavra, crescem, e se tornou isso, e não vai ficar aqui, vamos continuar crescendo, mas cadê o Ovídio? O Ovídio está agora melhor do que todos nós. Cadê? Eu perguntei, você aí, pastor Edmilson, como é que você está se sentindo sem teu pai? Eu estou me sentindo um ancião. Assumiu o ministério do pai. Não vai dar outra. A vitória que foi conquistada por Gênesis e por Ovídio vai continuar sendo conquistada pelo seu filho mais velho, seus irmãos. E essa igreja, a gente sabe que a gente não é ninguém perto de Deus. A gente vai ficando tão insignificante, tão pequeno, né? Mas nós aí lembramos que somos feituras de Deus. O que fala Paulo no capítulo 2 de Efésios? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aí, eu tenho que falar não. E Gênesis fala, a Bíblia Neide, eu agora estou ministrando para as viúvas. Como Bauru, minha esposa, está ministrando para a viúva, para a gente, mulheres separadas, tem 21 milhões de mulheres. Quer dizer, quem tem ministério, como Gênesis tem, falta alguém. Mas nunca falta a presença de Deus. Vai continuar esse ministério. E você que está só e precisa de vida, precisa de vitória, se junte a uma líder como essa mulher, experiente, cheia do Espírito. E aí você vai ver o que aconteceu. A Neide já virou igreja em Bauru com 21 mulheres. São um exemplo. Mas que coisa linda. Aonde vocês vão trabalhar hoje? Hoje nós vamos trabalhar no shopping. Às 21 vamos ao shopping. Toma sorvete, come, faz tudo. E evangelizam. E agora, onde vocês estão? Estamos num bairro pobre. Ficamos lá 8 meses evangelizando aquelas mulheres com filhos na droga, com o marido bêbado, preso. E trouxeram algumas pessoas para a igreja. Amém. Igualzinho o que está acontecendo aqui em Guarulhos. Viu, gente? Você não está sozinho. Ele está aí. Um dia eu fugi de Deus. Fiquei longe de Deus. Ó, eu não posso nem contar aqui, senão vocês não me ouvem mais. Aí de repente o Espírito me tocou, eu me arrependi, voltei e falei, onde é que você está? E fiquei gritando, eu saía de carro, fechava a janela, os vidros e tal, e gritava, oh Deus, você está aí atrás dessa estrela, aí longe, puxa, como eu preciso de você. E gritando, um dia eu estava voltando de São Paulo, gritando, ele ficava assim, psh. Eu fiquei quieto.
eu estou aí juntinho de você. Eu senti. Deus está aí juntinho de você. Deus é Deus. Você pode fugir dele, mas você lembra quando a mulher do Adão, aliás, não sei porque aquela mulher foi ficar debaixo daquela árvore, quando ela peca e leva peixe, Deus não deixou, voltou. Adão, você está. Ele não te deixa. Esteja onde você esteja. Entristeça a igreja por mau testemunho teu, mas Deus não te larga. Quanto mais você precisa, é a hora que você está se afastando mais de Deus. É quando Ele te acompanha, porque Ele te ama, Ele te projetou, Ele não larga você. Você é dele. Ele está fazendo desse povo nação santa, sacerdote real, propriedade exclusiva dele, para espalhar as virtudes de Deus para esses bairros. Ele está conosco aqui hoje. E Ele passeia no meio do louvor do seu povo. Quando a música leva o povo, que é o povo de louvor, o grupo de louvor, que é a igreja, e a música levanta pelo som que Deus criou, essa arte do som que Deus criou para tocar as nossas almas, para nos levar à adoração. Ele passeia no nosso meio. Ele se agrada. Você vira um louco e fecha a boca. Ele quer ver você abrindo a sua boca, louvando, para ele continuar passeando aqui no nosso meio. Você sabia que está cheio de anjos de luz aqui? Eles descem e sobem. Quem que leva as nossas orações? Os anjos. Com incenso, se ora, sincero. Ele pega, leva. Está lá no Apocalipse. E Deus responde, Ele traz a resposta. Ele, quando trouxe a resposta para Daniel, ele levou 21 dias para chegar. Porque o diabo ficou impedindo que ele voltasse. Os anjos estão aqui. Se você louva, se você ora. E Deus é o Deus de vitória. É o Deus de luz. É o Deus presente. Deus nos diagnosticou, irmãos, para sermos vencedores. Por isso o Apocalipse repete 7 vezes: ao vencedor dar-lhe-ei, ao vencedor que guarda até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações no milênio. Ao vencedor, ele será vestido de vestiduras brancas. Ao vencedor, diz Apocalipse, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Tanto que quando você for chegar lá, eu devo estar lá já primeiro, pois eu estou com 86. Eu vou receber você lá. Eu quero ver se todos vão estar lá, todos vocês. Eu vou olhar lá. Ele não deixa apagar o teu nome do livro da vida. Você, a hora que você chega lá, mas eu estou sem a carteirinha. Carteirinha. Pode ser precisar de carteirinha para ser corintiano, para ser palmeira, carteirinha verde, na vestir camisa. Eu sou desse tipo. Nós não. O nosso nome está escrito lá. De maneira nenhuma. Ao vencedor, ele vai apagar o teu nome no livro da vida. Estou tão emocionado. E 2 copos d'água vai ser pouco. Segundo, irmão, o quão grande é o nosso Deus para nos fazer mais vencedores. Precisa ser grande, Ele é grande. E aí eu queria falar um pouco. Vejam o que Deus fala em Isaías 40, 25. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o Santo.
Quem é como eu? Deus está falando. Quem é igual a mim? Quão grande, irmãos, é realmente nosso Deus? Lembrem-se que nós estamos falando do Criador do universo. Eu, quando eu morava nos Estados Unidos, eu consegui uma entrada no Monte Wilson para me meter naquele telescópio enorme, toda sexta-feira de madrugada, para ver essa imensidão desse universo que Deus criou. Que grandeza! E quando a gente pensava que só existia uma galáxia, agora se descobre galáxias e galáxias, mais de 100 mil galáxias, com milhares de estrelas, mas é grande esse Deus nosso. E aqui é preciso que você escute, ele fala assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem? Você já pensou? Ele pegou todas as águas na mão dele. Seja quanto que você pode pegar de água na tua mão? Quanto? Nem um pouquinho, porque ela derrama. Você pensa no Oceano Índico. Para você ir de Los Angeles a 970 km por hora a Sydney, na Austrália, você vai levar 16 horas só de água. Pensa no Atlântico. Para ir a Portugal, a gente atravessa, é água que não acaba. Pensa no Rio Amazonas, é muita água. No Mississippi, lá no Nilo, é água que não acaba mais. É tanta água que não devia faltar água nas casas nossas. Mas quando o homem se mete nessas coisas, complica. E agora mas Deus pegou todas as águas na sua mão. E o nosso país, o Brasil, que é tão grande, é como um pingo d'água que cai de um balde. Tem o Brasil, para Deus, um pinguinho d'água. Que Deus é esse tão grande? Por que ele fala isso? Para você entender a grandeza do teu Deus, que te fez mais e que está fazendo você mais conhecido. Esse poder de Deus, eu gosto de ler Efésios 1, porque Paulo ora pela igreja, pede revelação do Espírito, para que eles entendam 3 coisas, mas dela é para que entendam o poder de Deus. Entendeu? Isso é muito importante. Nos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Paulo orou pela igreja, por nós. Nós oramos também por vocês. Vocês oram por Paulo, para terem revelação do quê? Do poder de Deus, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. O poder de Deus é esse. O poder que eu disse que está em você é o poder de Deus que levanta morto, frio, gelado, inerte, e que sai da morte para a vida, como foi com Cristo e ressurreição. E ele, juntamente à ressurreição de Cristo, também nos ressuscitou e nos colocou espiritualmente ao lado dele, ali no céu, ao lado do seu trono. Essa é a grandeza de Deus. É o poder que levanta morto. E ainda fala mais assim: é o poder que está acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser cabeça sobre as coisas o deu à igreja. Esse é o poder de Deus que está em você, que está em mim. E ele faz infinitamente mais de tudo que você pede e pensa, de acordo com o poder dele que está em você. Esse tinha que ter um amém para os capetas escutar lá fora. Aqui dentro não tem capeta.
Que se aparecer, nós falamos, sai daqui, em nome de Jesus. Amém. Tem que falar alto para eles escutar, para eles saberem que aqui dentro tem parte do povo de Deus. Parte dos vencedores em Cristo Jesus. E tem o poder todo de Deus em si. E que orando e clamando, mesmo que não saiba nada, Deus responde, graças e conforme o poder que está em cada um de vocês. Isso está em Efésios capítulo 4. Você não acredita? Nós começamos uma reunião de oração às quartas-feiras, às 4 horas da tarde. Vem sempre mais mulheres. Começou com Cristo no novo salão, com 5 pessoas, já está com um pouco mais de 50. E nós falamos, aqui tem acontecido milagres dessa reunião. E tem vindo senhoras incrédulas que estão se convertendo ali, dando testemunhos, milagres. Aí eu disse para as irmãs, daqui 2 meses quero voltar a essa reunião, quero ver vocês todos crendo na palavra de Jesus. E disse assim, quando aquele pai daquela criança, daquele filho, que não puderam os discípulos expulsar o demônio, e Jesus dá uma bronca. E aí o pai fala assim, tu podes? E Jesus fala assim, podes? Tudo é possível ao que crê. Daqui 2 semanas elas vêm para dar testemunho. Muitas já disseram, o senhor sabe o meu testemunho. Por quê? Porque agora ela crê que até o impossível, pela fé dela, Deus vai realizar. Você que está aí e tem problemas, parece impossível. Deus é o Deus dos impossíveis. O teu Deus é o Deus poderoso dos impossíveis. E se você crer, tudo será possível. Bate no irmão forte, viu, irmão? Larga a mão de reclamar. Deus está pronto para ouvir. E na coxa. E aí, irmãos, vamos terminando aqui. Não precisa falar muito. Nós precisamos olhar para Deus, precisamos vê-lo através da sua palavra, precisamos contemplar a sua majestade, sua glória, sua grandeza. Olha o que aconteceu comigo. Eu sou um pastor há poucos anos, mas de repente eu fui dar ração para os peixes lá da chácara. Quando eu cheguei estava ventando muito, ainda bem que estava da esquerda para a direita, porque de repente desprende lá em cima um galho dessa grossura, com a folha daqui lá, pá, na minha cabeça. Eu caio desmaiado no tempo, quase que eu caio na água. Mas o vento me trouxe para cá. E eu desmaiei. E quando acordei, eu falei, o que o senhor quer de mim? O senhor me derrubou com esse negócio. Anda mais comigo. Será que você precisa levar uma cacetada? Que nem eu levei para andar com Deus. Esse salão vai ser inspirador para você andar mais com Deus. Quando você chegar aqui, você vai lembrar do espírito de vitória que Deus pôs em você. Por isso tudo que você está vendo, como nós ouvimos hoje aqui, isso aqui é uma bênção. Mas assim, salão, mas é uma bênção. É confirmada essa bênção pela presença de Deus hoje aqui. Você não está vendo, mas eu creio. Jesus está aqui. Os anjos de luz. Tem até um testemunho em Bauru daqui 2 semanas sobre os anjos de luz que tem descido também, que a gente não pode ver, mas quem crê, até isso que é impossível ver anjo, estão vendo anjo. Você já viu algum anjo? Eu já. Eu estava lá em Roma, tomei o trem para ir para a cidade, de lá íamos para o encontro, e não tinha mais ninguém me esperando, porque eu cheguei um dia depois. E cheguei no trem errado, era para chegar no trem rápido, e eu cheguei no trem vagaroso. Eles foram embora, eu cheguei na estação e fiquei sozinho. Saiu todo mundo, fiquei só eu. Aí chegou um moço bem vestido e falou, o senhor está precisando de uma coisa? E preciso telefonar para que alguém venha buscar. Eu disse, tem. Aí liga,
Aí eu vi um saquinho que uma irmã me deu na hora que eu saí da porta da tenda. Aí ele pegou, tá certinho mesmo. O tanto que eu precisava comprar o cartão para telefonar. Ele foi lá, comprou, telefonou. Depois de algum tempo ele falou, você não vai nesse encontro, porque não tem ninguém nessa estrada. Sabe? Fica tranquilo, não tem ninguém, você não pode ir, tem que voltar, não tem que ir. Ah, você tem que ir, né? Ah, então tá, deixa eu. Ele falou, em 3 minutos, aí tem uma pessoa pegando o senhor. Em menos de 3 minutos entrou. O irmão, ô amigo, você já almoçou? E eu fiquei, bom. Aí fui agradecendo. Aí cheguei no aeroporto, contei para o Michel, ele falou, você beliscou? Não, por quê? Era anjo, cara. Você tinha que beliscar, você não dava belisco. É um anjo. Vocês aqui vão ver muitos anjos. Eu gosto dos católicos irmãos nossos, cheios do Espírito. Por que eu gosto deles? Porque eles creem mais nos anjos do que nós. Cada católico sabe que tem um anjo da guarda. Que guarda. O Bilão dormia desse lado aqui, quando ele era Bilinho. O Hebe dormia do lado ali. Quando eu começava a cochilar, o Bilão pulava aquela grade do terço dele para dormir agarrado comigo. E um dia, era alto. Ele, em vez de pular para cá, pulou para lá. Nada aconteceu. O anjo amparou. Os teus filhinhos, os teus filhos, suas filhas, são guardados pelo anjo do Senhor. Creia nisso. Seja um católico nessa hora e creia no anjo da guarda. Aí eu estou agora, anteontem, nós saímos do salão, depois da reunião de oração, saí na rua, quando eu saí, vinha vindo no carro, daqui a pouco eu, nossa, o Ed estava no carro dentro, falei, nossa, bateu uma jamanta no nosso carro. Era uma motocicleta, pegou atrás, e eu saí assim, meu Deus, esse menino agora morre, e agora vou indo para Guarulhos, e fui chegando, e eu vi uma nuvem grande, branca, e vi o anjo, meu anjo, agora. Aí eu falei com ele, fez assim. Olha, o sujeito bateu, que amassou o meu carro, nós nem viemos com o carro, lá atrás, aqueles lugares. E eu joguei ele, em vez de do asfalto, eu joguei ele na grama. Quer dizer, o anjo ajudou, para não acontecer nada. Ele está no hospital, mas está bem. Aí daqui a pouco chegaram os cunhados, o sogro, e mas quem tem culto aqui? Aí nós vamos vir comer nesse culto. Quer dizer, só uma batida de moto para nós ganharmos uma família. Tudo acontece por bem daqueles que amam a Deus. Amém. O anjo protegeu a família. Você imaginou se ele morre? Eu não estaria. Ande com o seu anjo. E o anjo que vai com você, quando está escrito 80 em velocidade, se você passa, ele fica. Eu falei, quando eu viajo com pessoas que estão me trazendo, eu falo, quanto que você está aí? Será que o anjo está junto? Ele obedece. O Deus grande, você já sabe o tamanho dele, você pode contemplar o tamanho da grandeza de Deus lendo a palavra. Tanto que eu estou ensinando nessa reunião de oração 3 coisas para você viver assim com Deus. Juntam 3 coisas. Leia a palavra todos os dias. A palavra edifica. Nossa, leia para você ver o que acontece. A palavra de Deus é aquilo, parece que começa a saltar da folha da Bíblia e entrar pelas janelas da alma, entrar e se fixar na tua alma. A palavra de Deus, leia a Bíblia todo dia, você vai ver outras coisas. Segundo, oração. Mas eu não sei orar. O que mais Deus gosta de quem não sabe orar é você dar graça. Mas quando orar, você ora, vê
Lá em Bauru tem muito desses CTs, vê um quinteto do branco, de flores, louva a Deus, agradece. Aí você vê uma pessoa, você parou no vermelho, em vez de você falar, com dificuldade, virou vermelho, você fala, que bom, louvado seja Deus porque virou vermelho, eu posso parar um pouquinho, olhar de lá, sair. Dá graça por tudo. Isso é a vontade de Deus. Você não sabe orar? Comece a orar dando graças, agradecendo pela sua família, pelo salão, pelo seu pastor, pela sua esposa, pelos seus filhos. Dá graça. Em tudo dá graça. Terceira coisa, eu não sabia. Aí eu falei com o grupo. E a terceira coisa é, quem sabe? E o velho falou, comunhão. Você chegou aqui no salão, tem um irmão aí, faz tempo que você não abraça. Presta atenção, não é? A hora que você estabelece a unidade aqui, os irmãos, você está estabelecendo a unidade. Não fica um lado pela conta e outro. Isso não traz vitória, traz derrota. 3 coisas todos os dias. Lê a palavra, agradece, louva a Deus e tenha comunhão com seus filhos, com sua esposa, com seu marido, com seus empregados, com a igreja, e a coisa vai acontecer. Terminando, irmãos, há dentro de cada um de nós estamos em Cristo. Aí você está desconfiado, mas eu ainda não estou. Não batiza. Aqui também fizeram uma Páscoa para facilitar. Entregue-se a Cristo hoje. Para você poder confirmar, porque os irmãos estão confirmando aqui em todas as coisas. Há dentro de cada um de nós que estamos em Cristo um vencedor que está sendo feito pelo Espírito de Cristo. Nós somos criação de Deus. E Deus não faz produtos de segunda mão. Não faz produtos inferiores. Embora pequenos como nós somos, diante de um Deus tão grande, estamos sendo feitos produtos de primeira linha. Olha de lá. Produtos de primeira linha. Para que Deus o criou em Cristo para as boas obras, Ele preparou para cada um de nós tantas boas obras. Como Gênesis achou como servir a Deus pelas boas obras que Ele criou para ela agora, procurar as viúvas, e também as separadas. Precisa dar atenção para os divorciados, como o Papa está fazendo lá, querendo mudar a igreja. Essa gente precisa de nós. De vez em quando vai entrar aqui um drogado, abraça, acarinha. Eles são os que mais precisam de você. Eu me lembro da minha igreja, entrou um bêbado, pegaram o coitadinho dos 2 braços e jogaram lá fora. Meu pai era um bêbado. Você sabe por que meu pai ficou bêbado dos 19 anos aos 52? Porque igreja nenhuma aceitava ele como bêbado. Só a minha mãe o aceitou. Ele chegava tarde, bêbado, ela tinha feito sua sopa quente, preparado a sua cama, anos e anos, recebendo o seu marido bêbado. Igreja do Senhor Jesus recebe bêbado, recebe drogado, recebe divorciado, porque eles mais precisam de nós. E sem nós, eles não vão conhecer a Cristo e ter a vitória que nós estamos tendo em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E eles também, envolvidos conosco, vão se tornar mais do que vencedores.
Amém? Amém? Terminando, irmão. Para que Cristo nos criou? As boas obras. Receber pessoas assim é boa obra. Você crê em tudo que nós falamos? Se você crê, essa nova fase que você vai estar aqui nesse salão vai ser fase de vitória, maior do que todas as que nós recebemos em outros lugares, porque Ele está fazendo uma mudança para abençoar, para possibilitar o ministério que cada um tem, que Ele deu antes do fundação a pessoas aqui. Amém? E então nós terminamos como Paulo afirmou em Efésios 2:10: somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus, nas boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Tudo posso naquele que me fortalece. E ele acrescenta nesse capítulo 8, que eu amo tanto, e ele fala assim: se Deus é por nós, quem será? Vamos repetir isso? Se Deus é por nós, quem será? Nenhum desses capetas podem atrapalhar a obra de Deus aqui nessa região, daqui para frente, em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, e aí termina com o texto que foi: em todas essas coisas, porém, nós somos super vencedores. Mas fala para o outro, convencendo o irmão aí que você realmente em Cristo é mais do que vencedor. Fala, repete comigo: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, somos super vencedores por meio daquele que nos amou. Nem de que não podia estar aqui é super vencedor, está aqui me acompanhando, participando dessa grande festa. Todos aqui que creem, não haverá nenhum impossível mais àqueles que creem, porque vocês são mais do que vencedores. Amém. Glória a Deus. Está inaugurado oficialmente esse lugar. cmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.